Vamos para a palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho que escreveu Lucas. Eu quero estar fazendo a leitura primeiramente nessa introdução apenas no versículo 41 e 42, ali no telão também, a Gabi está nos assessorando. Vamos lá, a palavra do Senhor diz o seguinte, Lucas 2, 41 e 42. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa, conforme o costume. Até aqui por enquanto. Amados, eu quero fazer algumas breves considerações nessa introdução. A primeira delas é diante desse texto que foi lido. Então aqui vai falar que Jesus, ele tinha 12 anos de idade. É uma das poucas menções sobre a vida de Jesus na Bíblia, entre a sua infância e quando ele completa os 30 anos. A Bíblia não fala quase nada sobre a vida de Jesus neste intervalo de cerca de 30 anos. Fala muito pouco. Essa é uma das poucas mensagens, e só Lucas traz essa mensagem de quando Jesus tinha 12 anos. Mas como é palavra de Deus, e tem muita coisa interessante, importante nesse trecho da palavra de Deus que não poderia ter passado desapercebido. Então, amados, nesse contexto aqui nós vamos ver algumas coisas. Então, Jesus, quando tinha uns 12 anos, ele vai até Jerusalém para a festa da Páscoa. É preciso entender algumas coisas da cultura judaica daquela época para entender por que aos 12 anos, exatamente aos 12 anos, não é por acaso, não era só mais uma ida de Jesus a Jerusalém aos 12 anos dos seus pais. Aos 12 anos, o menino judeu, ele tornava-se o que eles chamavam de filho da lei. E ele deveria passar não somente a entender a lei, mas também a obedecer à lei individualmente. Então, na cultura judaica, a educação judaica ela começava em torno de 5 anos de idade com os meninos. Os pais, eram os próprios pais, os principais ensinadores dos seus filhos. Então, principalmente os meninos, os homens. Com 5 anos o pai começava, alfabetizava já a criança com a Torá, com o Antigo Testamento, com a Palavra de Deus. E vinha dos 5 até os 12 anos ali ensinando. Quando chegava aos 12 anos, o menino então ele tinha que ir para a festa da Páscoa, ele já era inserido como um membro, Então aos 12 anos ele já participava desse acontecimento, desse ato que eles chamavam de filho da lei. Então se tornava filho da lei. E não era só mais um aprendiz da palavra. A partir ali daquela data, daquela idade, os judeus consideravam que o menino, a partir dos 12 anos, e olha a responsabilidade, ele tinha que não só entender a lei, mas ele tinha que passar a observar e a seguir a lei. Então, esse era por isso os 12 anos de Jesus, exatamente, Segundo ponto aqui, provavelmente esta tenha sido a primeira vez que Jesus foi a Jerusalém. Então, eu não estou dizendo que é certo, mas possível ou provavelmente tenha sido a primeira vez. Porque aos 12 anos ele, como judeu, como guardador da lei, sabemos também que a palavra de Deus diz que ele foi circuncidado no tempo certo, apresentado no tempo, então ele era um observador da lei. Então com 12 anos, provavelmente Jesus vai a primeira vez a Jerusalém, então já como um homem inserido ali naquele contexto ali judaico. E então para guardar, para observar a legalidade da lei, que a partir dos 12 anos, então, nas festas, principalmente na festa de Páscoa, eles tinham que vir de onde eles viviam para a cidade de Jerusalém. Terceira e última consideração, a Páscoa ela era uma das 3 festas oficiais do calendário judaico. Nós tínhamos a Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Eram as 3 festas oficiais do calendário judaico, onde tinha-se a cultura, a tradição de os judeus de toda parte, de todas as regiões naquela época, migrassem até Jerusalém para festejar essas festas em Jerusalém. Então Jesus aqui, os pais de Jesus estavam seguindo a tradição judaica da época. Amém, amados? Vamos seguir então aqui. Quero fazer a leitura dos versículos 43 até o 47, que diz o seguinte: Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos.
não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Primeira consideração, amados. Jesus, ele não retornou com seus pais para Jerusalém. Ele ficou então 3 dias no templo lá, discutindo com os mestres da lei. O texto aqui vai dizer que ele estava ouvindo-os, ele ouvia eles no templo, ele fazia pergunta para eles e ele também tinha a oportunidade de falar. Tanto que eles ficavam, aqui o texto diz, maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Então Jesus, com 12 anos de idade, estava lá no templo e ele estava ouvindo os mestres e perguntando, respondendo, ele estava interagindo, ele já estava exercendo, vamos dizer assim, algo que ele viria lá depois dos 30 anos oficializar, o seu ministério. Mas isso nos leva a algumas considerações importantes. Vamos seguir aqui. Então, apesar da sua pouca idade, 12 anos, Jesus ele já tinha o conhecimento. Óbvio, a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus, mas ele já tinha o conhecimento, ele já estava indagando, ele já estava discutindo com aqueles mestres da lei. Segundo ponto aqui, aprendemos que desde cedo devemos obedecer a Deus e às suas leis, além de fazermos nossa parte como servos de Deus. Então nós vemos aqui que interessante essa educação judaica, que desde cedo eles ensinavam que as crianças ali na pré-adolescência, adolescência, não só tinham que conhecer a palavra de Deus desde cedo. E aqui já se tem algum pai, aqui tem alguns pais, a importância de nós pais, mães, de ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos desde cedo, para eles crescerem no Senhor, para chegar nessa idade de 11, 12 anos, já está meio apto para poder pregar a palavra. Não estou dizendo que vai assumir, que vai sair pregando nas igrejas, mas poder pregar para os seus amiguinhos, para ter conhecimento da palavra, para já ter Cristo nas suas vidas. Então isso também fica uma lição para nós pais. E também, amados, fica também para os jovens, para os adolescentes, que são o nosso grande público aqui do culto de jovens, que desde cedo nós temos que começar a nos voltarmos a Deus. Desde cedo nós temos que começar a nos preocuparmos em anunciar o Evangelho. Desde cedo nós temos que nos preocupar em servir a Deus. Aleluia! E eu quero trazer aqui, amados, 3 exemplos bíblicos. 3 exemplos bíblicos de pessoas que Deus escolheu e que Deus chamou para exercer e fazer grandes coisas desde cedo. Que Deus não colocou como empecilho, eu estou falando Deus. Não colocou como critério fazer X idade, ter curso de teologia, eu não estou dizendo que eu sou professor de teologia, ou ter, enfim, uma nomeação, uma ordenação propriamente dita. São pessoas que Deus escolheu, são pessoas que Deus escolheu desde cedo, que Deus chamou para grandes obras, para grandes coisas. E a idade não foi algo que barrou a vontade soberana de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é sobre José, amados. José é o filho de Jacó. Nós vemos claramente lá na palavra de Deus a história de José, que ele era muito novo e Deus já revelava sonhos para ele. Deus já falava que ia usar ele tremendamente. Deus já trazia revelações através de sonhos. E eu vou encurtar aqui, não vou ler Bíblia porque nosso tempo é bem curtinho. Mas vocês conhecem a história, quem não conhece estuda a história de José. Deus ele chama José quando José ainda é adolescente. E nós sabemos pela palavra de Deus que José, os irmãos dele, os próprios irmãos dele, invejam ele. Começam a invejar ele. Nós sabemos que José, em certa ocasião, os irmãos dele pegam ele, jogam numa cisterna, num poço, vendem ele como escravo. Ele vai como escravo. Ele vai lá para a casa de Potifar, Deus começa a usar ele lá muito. Deus tinha um propósito, e ele era um jovem, um rapaz. Sabemos que a mulher de Potifar assedia ele fica firme no Senhor, não cede aos desejos dela, é preso, é jogado numa cadeia, fica anos preso, até que Deus levanta ele lá,
para revelar os sonhos do faraó. E nós sabemos que passam-se anos e anos e anos, até chegar no momento que Deus vai proporcionar que os irmãos, no momento de dificuldade, venham até o Egito. E nessa ocasião José já era governador do Egito, só tinha alguém maior que ele dentro do Egito, era o faraó, depois era ele. E tem aquele encontro maravilhoso, e tem uma coisa muito interessante, né, pastor Felipe, que vai dizer lá, José vai dizer que tudo o que aconteceu estava nos planos de Deus. Todos, eu resumi aqui, tem muita coisa, a história de José é linda, extraordinária, mas o próprio José vai dizer que tudo que aconteceu estava no propósito de Deus. Isso nos leva a entender, uma das coisas que nós entendemos com isso é o quê? Que desde cedo Deus tinha um plano através da vida de José. Aleluia! A trajetória, a história de José, ela tem que ser analisada como um todo, a sua trajetória, mas ela teve um início. E o início dessa trajetória foi desde cedo. Não foi só quando Deus usou José para ajudar a sua família naquela ocasião, quando ele estava lá em cima no topo. Não, foi desde cedo, quando Deus já falava com ele através dos sonhos, das visões. Aleluia! Deus, ele começa a usar o próprio José, que está na palavra, que vai dizer que tudo o que aconteceu era o propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! A pouca idade de José não foi algo que Deus rejeitou, foi algo que Deus colocou como critério para usar José. O segundo exemplo que eu quero trazer aqui é o grande rei Davi. A história de Davi também é extraordinária, é fascinante, amados. E é interessante que Davi, aquele jovem pastor de ovelhas lá, a Bíblia narra que Saul desagrada a Deus, era o primeiro rei de Israel, ungido por Deus, e Deus decide levantar um novo rei, e Deus usa Samuel, seu servo, para ir lá e ungir um novo rei. Então Deus revela para Samuel, ele vai na casa de Jessé, e ele chega lá e diz, Deus mandou vir aqui porque daqui vai sair o novo rei, e tem lá vários filhos, Jessé tem filhos e filhas, e é esse, não é esse. Também vou contar a história que é esse, o Jessé não, tenho esse, e Samuel não é esse, não é aquele, não é aquele outro. Então Samuel pergunta, diz a Bíblia, é só esses filhos que tu tem? E o próprio pai diz, não, tem um menino, tem um menorzinho, um caçula, um menino, que está lá pastoreando a ovelha. E Samuel vai dizer, ninguém senta na mesa para comer antes desse menino chegar. Aleluia. E lá em 1 Samuel 16 e 12, a palavra de Deus vai dizer que quando chega aquele menino que era Davi, o menor da casa, que nem os irmãos, nem o pai botaram fé que podia ser o escolhido de Deus, eles achavam que era o filho primogênito, ou quem sabe o segundogênito, enfim, naquela sequência ali, Davi era o menor. Davi nem estava ali para ser colocado como possibilidade. O seu pai, os seus irmãos, ninguém colocava ele como uma possibilidade, mas ele era o escolhido de Deus. Aleluia, era ele que Deus queria usar. E chega aquele menino, então vai dizer lá, 1 Samuel 16 e 12, é esse. Deus vai dizer para Samuel, unge, que é esse é o meu escolhido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que Davi desde cedo, Deus usa ele. Nós sabemos da história lá que muito pouco tempo depois veio os filisteus, veio aquele gigante Golias e dizia, não tem homem em Israel. E é o pequeno Davi que se levanta e vai lá levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele nem era guerreiro, ele vai dizer, deixa comigo. Aleluia. Deixa comigo, ele vem com espadas e correntes, mas eu vou em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aquele menino novo, jovem, que Deus tinha escolhido e que Deus capacitou para derrotar Golias, aquele gigante que o exército inteiro de Israel tremia e temia. Aleluia. A pouca idade de Davi não foi critério para Deus deixar de usar ele, e desde cedo. Aleluia. Terceiro e último exemplo que eu quero usar aqui de personagem bíblico, Timóteo.
Amados, Timóteo era um jovem pastor, que era um fiel companheiro do apóstolo Paulo. E na Bíblia nós vamos ver falar várias vezes de Timóteo, tanto que duas das cartas que estão no Novo Testamento, 1ª e 2ª Timóteo. Paulo, a tamanha importância desse homem no período apostólico, no período da igreja lá do primeiro século, que chega a ter duas cartas interessadas para ele. E nós vamos ver, nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos descobrir que Timóteo, ele não era um ancião. Timóteo não era um homem velho, experimentado, com tanto conhecimento, com tanto avanço nessas áreas teológicas, enfim. Timóteo era um jovem pastor, era um jovem que Deus levantou para pastorear, para pregar, para comandar, ajudar Paulo, ajudar Pedro, ajudar a igreja que estava se fundamentando. Nós podemos dizer que foi um dos grandes homens de Deus no primeiro século, foi Timóteo. Irmão Marco, de onde é que tu tirou isso aí? Vou ler bem rapidinho. 1 Timóteo 4:12, olha que coisa linda, amados. Vai dizer o seguinte: ninguém o despreze, Paulo escrevendo a Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Paulo escrevendo para Timóteo, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, e continua, mas seja um exemplo para os fiéis. Aleluia. Paulo está dizendo: Timóteo, você é jovem, não te preocupa se alguém te desprezar, não te menospreza, ninguém está orientando, ninguém o despreze por ser jovem, mas antes seja exemplo, aleluia, para os fiéis. Seja exemplo para os fiéis. Exemplo no que? Continua o texto dizendo: na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ser jovem não é simplesmente querer se esconder atrás. Não, mas eu sou novo, eu tenho muito que aprender. Eu sou novo, mas eu tenho que me preparar muito mais para servir a Deus, e está certo também. Aleluia! Mas ser jovem não é se omitir daquilo que Deus tem para a tua vida. Imagina, José não se omitiu, Davi não se omitiu, Timóteo não se omitiu. Deus tinha algo na vida deles, e através da vida deles, desde novo, desde cedo, aleluia, e são grandes exemplos para nós, que desde muito cedo começaram a fazer a obra de Deus. E olha que lindo esse trecho que diz: ninguém te despreze por ser jovem, mas antes, Timóteo, antes Filipe, antes Verônica, aleluia, antes jovens, sejamos exemplos, sejam exemplos para os fiéis, sejam exemplos na fé, sejam exemplos no seu procedimento, sejam exemplos na palavra, sejam exemplos nas suas condutas, aleluia. Irmão Marco, mas está cobrando demais de nós, é a palavra, não importa a pouca idade, lá na escola você tem que ser exemplo. Lá na tua casa, na tua família, você tem exemplo. Eu conheço histórias de jovens que eles são convertidos, que os pais não são, que os irmãos não são, mas eles são a chama de Deus lá dentro. Eles são a porta do Evangelho dentro da escola. Eles são a porta do Evangelho dentro da família deles. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem. Vamos fazer leitura do versículo 42 até o versículo 51. Perdão, 48 até 51, que diz o seguinte: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Preste atenção agora no versículo 52. Olha que lindo. Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Primeiro ponto aqui da conclusão, amados. Assim como Jesus crescia em estatura,
fisicamente. Isso prova a humanidade, o Jesus histórico, a humanidade de Jesus. Também ele crescia em sabedoria e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amados, ele tinha 12 anos de idade, e ele crescia fisicamente, mas crescia em conhecimento e crescia na graça de Deus. Aleluia! Isso é um exemplo para vocês, jovens. Vocês jovens, vocês têm que crescer, vão crescer fisicamente, isso com certeza. Aleluia! Mas vocês têm que crescer no conhecimento, vocês têm que crescer na graça de Deus. E aqui o texto vai dizer que ele crescia em conhecimento e graça, entendimento, conhecimento e graça, diante de Deus e diante dos homens. Vocês jovens, nós todos, mas vocês jovens, vocês têm que crescer na vertical e na horizontal. Vocês têm que crescer na vertical, é vocês e Deus, a intimidade de vocês com Deus, aleluia, a busca de vocês com Deus. Vocês têm que crescer na presença de Deus, aleluia, vocês têm que buscar a Deus. Eu não posso orar fazer a oração de vocês, eu posso orar por vocês, o pastor Felipe pode orar, a Verônica, todos podemos orar, mas a comunhão com Deus é individual. Eu não posso ter comunhão com Deus por você, vocês não podem ter comunhão com Deus por mim, aleluia. Olha o exemplo de Jesus, quando ainda tinha só 12 anos, ele tinha busca de Deus, ele crescia na comunhão com o Pai, e também na horizontal, com os homens. Lembra ali o que Paulo escreve a Timóteo? É isso que Paulo está falando, é na horizontal. Então os jovens devem crescer na comunhão com Deus, mas os jovens devem crescer também no seu comportamento, nas suas atitudes, no fruto do Espírito dentro de vocês. E como é que isso vai ser evidenciado? É como Paulo escrevendo a Timóteo: vocês precisam crescer na palavra, vocês precisam crescer no conhecimento de Deus, vocês precisam crescer no procedimento. As pessoas têm que ver, apesar de vocês serem jovens, deixa eu dizer uma coisa para vocês: professor, irmão Marco, mas eu sou muito novo, ninguém me observa. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos observando para ver se aquilo que nós pregamos é condizente com o que nós vivemos. E isso não é só para adultos, isso também é para os jovens. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar, amados, com esse último ponto. Os jovens devem buscar em Deus qual é o seu chamado ministerial. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus tem um chamado na sua obra para cada cristão. Deus, ele tem um chamado para a sua obra para cada cristão. Tem uma passagem na Bíblia, na palavra de Deus, que diz assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara é grande, o campo missionário é o mundo, o campo missionário não tem fronteiras, o campo missionário é a tua cidade, é o teu bairro, é a tua família, é o nosso país, é o mundo. E os trabalhadores, que são aqueles que anunciam o Evangelho, que pregam o Evangelho, são poucos. E Deus, ele conta com cada um de nós para fazer uma partezinha nessa obra. Aleluia. Veja os exemplos que eu trouxe aqui hoje. Falar de Jesus, daqui a pouco alguém vai dizer: irmão Marco, mas é Jesus. Mas eu falei de José, eu falei de Davi, eu falei de Timóteo, eu poderia te falar de tantos outros, mas o tempo é curto. Assim como Deus tinha um propósito através da vida daqueles homens e mulheres ao longo da história. Quantos jovens serviram ao Senhor e têm testemunhos lindos de fé. Quantas pessoas foram evangelizadas e vieram para Cristo por jovens. Deus, ele tem um chamado ministerial na vida de cada um de vocês que estão aqui. Aleluia. Orem a Deus, busquem em oração a Deus. Façam essa oração: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que os trabalhadores são poucos, Senhor, revela em mim, fala comigo. O que é que o Senhor quer que eu faça na tua obra? Senhor, me mostra como é que eu quero ser, como é que o Senhor quer que eu sirva. Pode ser pregando, pode ser ajudando, enfim, tem tantas coisas que precisam ser feitas na obra de Deus. Busque, jovens, busque. Costumam dizer que os jovens são o futuro da igreja, e está certo. Mas os jovens, além de ser o futuro da igreja, os jovens já são o presente da igreja.
Vocês estão aqui, nós estamos aqui, vocês estão aqui, nada impede vocês de pregar a palavra de Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Querido e amado Deus, eu oro agora, Senhor, e peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha, Senhor, a falar com os jovens, Senhor. Que o Senhor venha a falar no coração deles, que eles são importantes para Ti, que o Senhor ama eles. Aleluia. Que se tem algum jovem que ainda está na dúvida, que entregue a sua vida para Cristo. E aqueles que já entregaram a sua vida, Senhor, trata no coração deles, Senhor, que o Senhor conta com eles, ó Deus, para a Tua seara. Ó Deus, que o Senhor conta com eles para que se levante, Senhor, missões e mais missões, como o Senhor já tem levantado dentro dessa igreja. Aleluia. Que o Senhor conta com eles para pregar a Tua palavra. Que o Senhor conta com eles para tocar a obra, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre esses jovens, Espírito Santo. Aqueles que Te buscarem, ó Deus. Aqueles que buscarem saber qual é o chamado, Senhor, que o Senhor tem na vida deles, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha confirmar, que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha capacitar. Que o Senhor levante aqui desse meio José, Davi, Timóteo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor levante jovens aqui dessa igreja, Senhor, que venham a impactar, Senhor, essa cidade com a pregação do Evangelho, Senhor, com o procedimento de vida deles, ó Pai. Aleluia. E que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Aleluia.